Bom, pessoal, eu vou esperar a Nara, enquanto a Nara tenta conectar, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou o Valdir, fisioterapeuta. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Me formei em 2003 pelo IBMR. Tenho aí 17 anos de fisioterapia. Trabalho com a parte de fisioterapia traumato-ortopédica. Já trabalhei com desportiva também. Atualmente eu sou supervisor da clínica OrthoSpine, aqui no Rio de Janeiro, na Barra. E atendo pacientes a domicílio também. Como eu falei, eu trabalho mais com traumato-ortopedia, terapia manual também. Eu tenho alguns cursos de RPG, mobilização neural, Meitan, pelo Manual Concepts. E a gente vai falar um pouquinho sobre o teleatendimento na área de fisioterapia. Você está me ouvindo, Nara? Tô, deu uma travada no início, mas agora tá bom pra mim. Fala um pouquinho de você. Então, pessoal, eu me chamo Nara, sou aqui de Petrolândia, do estado de Pernambuco. Eu sou formada há 5 anos pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, no Recife. E eu faço atendimento domiciliar na área de traumato-ortopedia, na área de músculo-esquelética. E hoje, apesar do Dr. Valdir aqui tá conduzindo, que não deu certo com a minha internet, eu vou ser a mediadora aqui desse bate-papo. Você conseguiu fixar aí o comentário? Não, é da teleatendimento, né? Isso. Você comenta aí e você fixa. Oi, Maiara. Alexandre, doutor Alexandre, é uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Gessane. Ele tá só tentando fixar aqui o comentário, gente. Mas depois de tanto contratempo, a gente vai começar. Nós vamos falar sobre o teleatendimento na fisioterapia. Vamos bater um papo aqui com o Dr. Valdir, do Rio de Janeiro. Para quem está entrando agora. E explicar como é que funciona. Então, Dr. Valdir, apresentações feitas. Vamos o teleatendimento na fisioterapia. Travou um pouquinho, mas acho que eu entendi, Nara. Eu vou falar um pouco sobre o teleatendimento, né? Tem se falado muito nisso hoje em dia, mas o teleatendimento já é bem antigo em outros países do mundo. Na verdade, a gente tem os primeiros relatos em 1959, quando o Instituto de Psiquiatria de Nebraska, juntamente com o Hospital Estadual de Norfolk, nos Estados Unidos, eles fizeram um link conectando o circuito interno de televisão dessas duas instituições para poder fazer um atendimento online de pacientes da ala de psiquiatria. Então aí foi praticamente o primeiro teleatendimento registrado, né, que a gente sabe, e a partir daí isso foi difundido principalmente nas áreas rurais, onde as pessoas não tinham acesso à medicina, à fisioterapia e aos profissionais da área da saúde, e muitas vezes também tinha um profissional naquele local que era generalista e não contava com um especialista. Então o teleatendimento veio a ajudar essas pessoas mais afastadas da cidade grande, né, a poder ter um atendimento de qualidade e diferenciado. Praticamente começou assim. Então o teleatendimento não é uma coisa nova, né? Que começou há pouco tempo. E qual é a situação do teleatendimento no mundo hoje? Hoje já é muito difundido, né? Praticamente vários países do mundo, como Estados Unidos, Canadá, União Europeia, usam o teleatendimento. Inclusive, nos Estados Unidos, 76% dos hospitais americanos eles já fazem o teleatendimento com seus pacientes e com seus colaboradores também, através de videochamada. Então, é amplamente difundido no mundo inteiro. E aqui no Brasil, como é que isso chegou aqui até a gente? Há quanto tempo está aqui no Brasil? Aqui no Brasil, devido a essa pandemia Oi, Solange. que a gente está vivendo do coronavírus,
o COFITO, no dia 20 de março, emitiu uma resolução de número 516, permitindo teleatendimento para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também, que nós dividimos o mesmo conselho. O COFITO, para quem não sabe, é o Conselho Federal de Fisioterapia, né? Então, antes disso, não era permitido o teleatendimento, mas devido a esse momento de pandemia, ele foi liberado para os pacientes poderem continuar tendo o atendimento de forma segura, né? Proteger tanto os pacientes quanto os profissionais da área da saúde. Inclusive o próprio... Então já é uma coisa que é bem difundida do Brasil, é uma coisa nova que surgiu por conta da pandemia, né, do Covid-19. Então, o nosso conselho que não permitia que o fisioterapeuta fizesse acompanhamento com as pessoas através de dispositivos. Então, ele autorizou para que os pacientes não ficassem sem atendimento fisioterapêutico nesse período de distanciamento social, né? Inclusive, o próprio presidente do COFITO, né? Okay. Ele diz que a saúde não tem local, nem época, nem barreiras, né? O atendimento na área da saúde ele tem que ser contínuo, ele não pode parar. Nem devido a qualquer tipo de pandemia ou qualquer tipo de situação de desastre, né? Tá me ouvindo, Nara? Acho que a internet da Nara deu uma travada, mas ela deve estar me ouvindo. Eu vou passar um pouco para vocês quais são as formas, né, do teleatendimento. O pessoal está me ouvindo bem? Se tiver com áudio bom, dá um joinha aí para poder saber que está tudo certo. Apesar da internet não estar tão boa, isso tem utilizando, né? A Nara acho que caiu. Eu vou colocar ela aqui de volta. Pronto. A Leila falou aqui que está ouvindo bem. Beleza. A Patrícia aqui também deu um ok. Então, a gente estava falando sobre... Boa tarde, Jânio. A gente está falando sobre o teleatendimento na fisioterapia e o doutor Valdir, ele estava dizendo que aqui no Brasil não era permitido pelo nosso Conselho Federal, mas por conta da pandemia, né, do distanciamento social, para que os pacientes não ficassem sem esse acompanhamento fisioterapêutico, o nosso Conselho permitiu o teleatendimento, né? Exatamente. Ok. Doutor Valdir, quais são as formas do teleatendimento? Como é que se dá então, esse tipo de abordagem entre o fisioterapeuta e o paciente? Sim. Esse atendimento ele foi liberado de 3 formas, né, de 3 modalidades. A teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. A teleconsulta são aqueles pacientes novos, né, que a gente não fez uma avaliação presencial, a gente nunca teve contato com aquele paciente e o conselho permitiu que fosse feita uma avaliação de forma online desse paciente. O telemonitoramento é justamente o tratamento dos pacientes que já eram seus, eles já vinham fazendo fisioterapia e vão continuar fazendo de forma online, de forma virtual, para não abandonar o tratamento. Então, é o tratamento de pessoas que já são conhecidas do fisioterapeuta. E esse atendimento ele se dá de 2 formas. Tem a forma síncrona, que é o que a gente está fazendo agora, que é em tempo real. Você fala com o paciente através do WhatsApp ou do Zoom, o celular, um tablet, de forma online, né, em tempo real. E tem a forma assíncrona, que não é em tempo real. A gente pode, por exemplo, mandar uma mensagem via WhatsApp para esse paciente,
você pode gravar alguns exercícios e mandar por vídeo para ele. Essa comunicação ela não precisa ser em tempo real. E outra coisa interessante desse telemonitoramento é que você pode fazer de forma híbrida. Ou seja, você poderia atender o seu paciente em casa uma vez, por exemplo, para fazer uma reavaliação, e os outros dias da semana, que seria o atendimento presencial, você fazer de forma virtual, para poder se proteger com essa pandemia. E, inclusive, a gente pode utilizar outros profissionais. Por exemplo, você aí em Petrolândia, você é uma fisioterapeuta que é especialista em traumatortopedia, você pode tratar um paciente na cidade vizinha de forma online, e um colega fisioterapeuta ele pode estar no local atendendo esse paciente sob sua orientação, já que você é uma especialista. E por último, a gente tem a teleconsultoria, que nada mais é do que a comunicação entre nós profissionais da saúde, tanto fisioterapeuta, quanto médicos, quanto audiólogos. Seria uma forma de assessorar, de trocar ideias. Ok, então ele é subdividido, né? Em teleconsulta, telemonitoramento, a teleconsulta e o telemonitoramento, né? Que é entre o fisioterapeuta e o paciente. E a teleconsultoria, que é a troca entre dois profissionais para melhor atender, para chegar em um acordo para melhor atender o paciente, né? Uhum. Então, e ela é feita de forma virtual, pelo celular, computador ou um tablet, usando um aplicativo que pode ser feito, como a gente está fazendo aqui, ao vivo, né? E pode ser feito também, pode ser vídeos gravados, que é um modo síncrono e assíncrono, podem ser vídeos gravados do fisioterapeuta passando orientações para esse paciente, né? Exatamente. Eu posso até dar um exemplo aqui para ilustrar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é um pós-operatório de joelho, colocou uma prótese no joelho, né? E eu estava indo à casa dele fazer a fisioterapia. Aí, por conta da pandemia, por segurança, nós reduzimos esse atendimento uma vez por semana. E os outros dias da semana, eu faço um protocolo para ele. Eu já conheço ele, né? Já estou tratando. Eu faço alguns vídeos com alguns exercícios e mando para ele através do WhatsApp. Aí ele assiste aqueles vídeos, faz em casa, sozinho, ele já tem capacidade de fazer isso, e qualquer dúvida ele entra em contato comigo. Esse é um exemplo da forma híbrida, né? Da gente utilizar os dois, tanto presencial quanto virtual. O Jânio Soares colocou aqui, né? Em atendimento, o paciente não fica. Isso aí, Jânio é um grande amigo aí, valeu, Jânio, por estar assistindo. Como é que funciona? É isso aí, o paciente que fizer atendimento não vai ficar sem. A gente tem essa interação, né, de modo virtual, e aí o paciente pode falar com o fisioterapeuta na hora que ele quiser, ele manda mensagem, tira dúvida na hora que ele quiser. Como é que funciona? A orientação é a gente fazer parecido com o presencial, né? Então, assim, quando você está atendendo um paciente na clínica, no consultório ou em casa, você tem uma hora marcada, um dia determinado para fazer o atendimento. Não é porque está na forma virtual que o paciente vai entrar em contato também a qualquer horário, né? Então, é sempre bom você combinar diretamente com o paciente, disponibilizar um dia específico e um horário para ele entrar em contato, tirar dúvidas, conversar sobre o tratamento, para ficar uma coisa de comum acordo entre as duas partes. Ah, ótimo. Não é assim na hora, de qualquer forma, não. É organizado, com horário marcado, como num atendimento presencial, né? Isso. Imagina que você está, de repente, em casa dormindo meia-noite e o paciente manda uma mensagem, né? De repente você não viu, você está dormindo, então não pode ser culpa do fisioterapeuta. Isso aí tem que ser combinado previamente. Ótimo, gente. E assim, essa liberação, né, que foi para a gente, para todos os profissionais da área da saúde, né, mas aqui para o fisioterapeuta. Então, assim,
Não é porque é de modo virtual, algumas pessoas podem pensar, então eu vou na internet, vou buscar alguma informação. Não é assim que funciona, porque cada Não, indivíduo tem a sua individualidade e o ideal é que você busque um profissional, né, habilitado, um fisioterapeuta, para que possa te orientar da forma correta, né? Através isso. da teleconsulta, que é feita de uma forma criteriosa, claro que com alguns limites, né? Porque a gente não está junto com o paciente, mas como o doutor Valdir explicou, pode ser feito de forma híbrida. A gente faz a consulta, faz toda a anamnese do paciente e, havendo a necessidade, o fisioterapeuta vai na casa do paciente, né, para fazer uma abordagem melhor, como ele disse, faz o acompanhamento virtual, mas havendo a necessidade, o fisioterapeuta vai na casa do paciente, né? Exatamente. E a grande diferença do fisioterapeuta é exatamente isso, né? Nós temos a capacidade de avaliar o paciente e, através do raciocínio clínico, né, traçar o que é melhor para o paciente. Agora, com a pandemia, muita gente está em casa fazendo exercício por conta própria. Então, se não tiver uma orientação de um profissional de educação física ou aquela pessoa que já tem uma lesão e quer, de uma hora para outra, fazer uma atividade física, deve procurar o fisioterapeuta para ter uma orientação correta. E não simplesmente ver um vídeo no YouTube e tentar fazer aquele exercício em casa sozinho. Isso mesmo, porque a cinesioterapia, né, o protocolo que o fisioterapeuta vai traçar para cada indivíduo não significa porque eu sinto dor nas costas e você sente dor nas costas que aquilo que se aplica para mim se aplica para você. Exato. E aí, doutor Valdir, a gente sabe que hoje com a tecnologia, né, a gente consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas você já explicou, né, como é que foi liberado isso aqui para a gente, para o fisioterapeuta aqui no Brasil. Mas esse atendimento virtual, como é que ele funciona? Eu sou aqui de Pernambuco, eu sou aqui da cidade de Petrolândia, então eu só posso atender as pessoas aqui de Petrolândia, você é do Rio, você só atende as pessoas do Rio. Como é que ficou essa questão? Essa é uma boa pergunta. O COFITO, por ser o Conselho Federal, ele autorizou para o Brasil inteiro. Então, você aí em Petrolândia pode atender alguém aqui no Rio de Janeiro, como alguém aqui do Rio pode atender alguém no Mato Grosso. Então, esse atendimento durante a pandemia, ele está liberado de forma ampla em todo o território nacional. O COFITO, a qualquer momento, ele pode editar novas resoluções, ele pode mudar isso. E no final da pandemia, está uma conversa assim, muito grande, né, se isso vai continuar, se o teleatendimento vai ser liberado e vão acrescentar mais regras, ou se vai ser só durante a pandemia. Mas, por enquanto, está liberado para o Brasil todo. Então a gente pode atender. Eu sou aqui de Petrolândia, posso atender uma pessoa do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de qualquer estado, né? Isso. E assim, gente, isso foi liberado, como o doutor Valdir explicou, né? Agora em março, por conta da questão do Covid-19, mas não foi algo, é uma realidade em outros países, mas aqui pra gente ainda é uma coisa nova. E é para esse período da pandemia, né? Como o Valdir falou, a gente não sabe se o COFITO vai realmente regulamentar isso, para que o fisioterapeuta fique atendendo também com esse modo, mas o teleatendimento, a telefisioterapia, ela não veio para substituir o tratamento presencial, mas para somar, né? Para dar realmente o acompanhamento como numa questão como essa, ou num paciente, em um cliente que mora mais distante, que fica difícil a acessibilidade do fisioterapeuta chegar até lá, né? E, como o Valdir falou, já tem estudos que comprovam a eficácia do teleatendimento, né? Correto, exatamente isso. O teleatendimento ele veio para agregar valor, né, à fisioterapia, chegar nas pessoas onde precisa realmente, né, e inserir a fisioterapia na era digital, né.
já que, como a gente mesmo falou antes, vários países do mundo já utilizam há muito tempo, é uma realidade independente da pandemia, então provavelmente é uma coisa do futuro que o futuro chegou mais rápido, né, por causa dessa situação. É uma coisa que a gente tem que abraçar e fazer, que é muito importante. Verdade. E, baseado nisso tudo, quais são os cuidados que o fisioterapeuta tem que ter, ele tem que tomar com relação ao teleatendimento, né, esse modo virtual, e também para a eficácia do tratamento, né? Como é que é feito isso? Os cuidados são praticamente os mesmos, né, do atendimento presencial. A gente tem que criar sistemas, né? Uma coisa que a gente tem debatido muito, né, Nara? Ainda mais com o pessoal da Physio Power Connection, a Tati e a Kellen, a gente tem aprendido muito com elas, né? Terapeutas brasileiras e que atuam nos Estados Unidos já há muitos anos. Então a gente tem que ter um sistema de avaliação, adaptar a nossa avaliação. Você está habituado a fazer tanto na casa do paciente quanto no consultório, na clínica, de modo online, para ser preenchido. É sempre bom a gente, na consulta, por exemplo, colher antes os dados do paciente, né? Para a gente não já chegar no primeiro atendimento sem saber o que fazer. Então, a gente tem que enviar um formulário para eles, eles vão preencher, a gente vai receber de volta. A gente tem que orientar o paciente a como posicionar a câmera. Nós, como fisioterapeutas, temos mais noção de o que a gente quer ver ali no corpo. A avaliação tem que ser mais funcional, já que não vai ter o toque, né? A gente não vai estar ali. Então, muita gente fica com receio de fazer, mas não precisa, porque o fisioterapeuta qualificado ele tem ferramentas para poder identificar a lesão, ver quais são as compensações que o paciente está tendo, simplesmente olhando ali e analisando o movimento. Pode ser uma coisa simples, como levantar e sentar da cadeira, ou caminhar. É sempre bom ver se tem objetos ali, onde o paciente vai fazer a fisioterapia, se é no quarto, se ali tem tapete, se tem alguma coisa que possa machucar o paciente, se ele mora sozinho ou não. Isso tudo a gente tem que orientar o paciente, né? Dar suporte a ele, guiar ele durante todo esse processo, né? Para ser uma coisa bem segura. E criar facilidades e não dificuldades, né? Ok. Então, observar o ambiente que ele vai fazer, né? O posicionamento do dispositivo que ele vai usar, se está bem posicionado. O teleatendimento, ele se aplica para todo paciente? Como é feito? O fisioterapeuta, né, o próprio COFITO já emitiu na resolução que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, a gente tem autonomia de avaliar qual paciente vai ser melhor para fazer o teleatendimento, se aquele paciente se qualifica, se aquela patologia vai ter algum benefício com o teleatendimento. O mais importante é o benefício para o paciente. Independente da técnica que a gente vai utilizar ou de como a gente vai entregar a fisioterapia, né? O teleatendimento é uma forma de entrega do tratamento. Então, se aquilo for benéfico para o paciente, o objetivo está completo, né? O importante é o paciente ter resultado. Tanto na clínica quanto de forma online, se o paciente tem um resultado, o trabalho foi bem feito. Se ele não tiver um resultado, não se aplica. Mesma coisa na clínica. Não adianta o paciente fazer 10, 20, 30 sessões na clínica, né? De forma presencial e não ter resultado nenhum. Então é muito parecido com o presencial. Ótimo. E como você já falou, né? Ele é um método que já tem comprovação científica, né? Nos países de primeiro mundo, como eu disse, ele não veio para substituir, mas ele tem o seu papel, né? Dentro da fisioterapia, ele tem a sua eficácia. Isso, exatamente. Essa eficácia ela é comprovada cientificamente. Já existem vários estudos, né? O teleatendimento lá fora é chamado de telehealth, né? Ou telesaúde. Então, inclusive na nossa área, que é parte de traumatortopedia, já existem artigos atuais de 2018, 2019,
comprovando a eficácia da cinesioterapia, dos exercícios nas lesões musculoesqueléticas e sendo feito através do atendimento virtual. A eficácia é muito parecida com o presencial e o nível de satisfação dos pacientes, né, também foi medido e também eles ficam tão satisfeitos quanto. Então, aquele paciente que precisa do atendimento à distância e faz com um profissional qualificado, ele vai ter um resultado praticamente igual ao do presencial. Ótimo. Inclusive, até para falar, né, na Austrália, por exemplo, na Universidade de Queensland, que é uma universidade muito famosa e que produz muitos estudos científicos na nossa área de fisioterapia, né? O teleatendimento ele já é matéria na faculdade. Os alunos de fisioterapia da Universidade de Queensland, eles já aprendem a como fazer o teleatendimento, eles já têm programas específicos, né? Software de computador específico para isso. Então, para você ver como a coisa está evoluída nesses países. Já é uma realidade. Ok, uma realidade comprovada, né? E Sim. essa realidade chegou aqui para nós. Por isso que nós estamos aqui aprendendo. O doutor Valdir está dando uma aula aqui para a gente, né? De como funciona o teleatendimento na fisioterapia. Então, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Quem ficar com alguma dúvida pode entrar no nosso direct, né? Tanto no meu quanto da Nara, e tirar alguma dúvida, quiser se informar mais. Então, se você quiser fazer mais alguma pergunta também. Não, a gente já abordou bem, né? Quais são as formas, como o teleatendimento surgiu, né? Que ele já existe desde 1959 e essa realidade já está bem fundamentada em alguns países, mas aqui para a gente ele ainda é novo, porque iria chegar de alguma forma, mas chegou mais rapidamente por conta do Covid. E estamos nos adaptando, aprendendo, né? Como lidar com isso para atender, mesmo de forma virtual, o paciente da melhor forma. Verdade. Como a gente falou, já é uma realidade no mundo inteiro, né? Independente do teleatendimento, se vai ficar ou o conflito vai cancelar, o importante é que hoje os profissionais se qualifiquem, né? Para poder continuar atendendo os pacientes de forma responsável. E o mais importante é isso, é a saúde do paciente, a gente agregar valor ao tratamento e ter resultado, né? Porque no final das contas, tudo se resume ao resultado, se o paciente vai melhorar ou não. Verdade. Como você falou, né? Mesmo no presencial, o fisioterapeuta ele está habilitado para saber se o paciente vai ter uma melhora significativa ou não com um tratamento fisioterapêutico, né? Verdade. Fora o que é muito interessante daquilo que a gente conversou antes, né, sobre esse atendimento, você pode ter um fisioterapeuta local ali atendendo o paciente, e de repente ele não é um especialista naquela área de lesão do paciente, e você pode auxiliá-lo a ter um tratamento melhor. Então, nesse momento, o importante é os profissionais não terem vaidade, né, e todo mundo se ajudar em benefício ao paciente. Ele é o mais importante, né? Independente da ferramenta que a gente vai utilizar. Isso mesmo. E aproveitar, então, meu amigo... Eu sei que você faz um trabalho aí fantástico aí em Petrolândia, com seus pacientes. A gente já é colega aí de curso, né? Eu sou seu seguidor também. Queria agradecer a todo mundo que está participando aí da live. Queria mandar um abraço aí para meus pais que estão vendo. Minha mãe, Dona Sueli, que é a minha maior seguidora, está aí assistindo. Meu pai também, meu irmão, a esposa, enfim, todos os colegas. Eu vi ali o Jânio, o Tiago, Maiara. Muito obrigado a todos aí. Os nossos amigos do curso, né?
Isso. Obrigada, Nalcina. A Nalcina é filha do meu paciente querido. Legal, legal. Então, meu amigo, muito obrigada pelo convite para fazer essa live. É uma honra aprender com você. E como o Valdir Nada, falou, se vocês tiverem alguma dúvida, entra no direct do Valdir, fala com ele ou fala aqui comigo. E a gente vai estar pronto para te responder e auxiliar você nas suas dúvidas. Beleza, Nara. E quem quiser saber mais informações, como você mesmo disse, né? Essa live vai ficar gravada durante 24 horas, né? O pessoal que não conseguiu ver hoje pode rever, pode ver. Quem quiser mais informações, entre em contato. Nossos colegas fisioterapeutas também que estiverem assistindo, podem entrar em contato para saber mais. A gente vai ter um prazer em ajudar. Muito obrigado aí também, doutora Nara. Felicidades aí, sucesso aí em Petrolândia. Um abraço Você aí a também, todos. meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.